Olá, estamos dando abertura a mais um podcast da PCD, que é o APCD Cast. Estamos aqui na sede da PCD, nos estúdios da PCD aqui em São Paulo, recebendo hoje o Dr. Cláudio Miak, ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e hoje é o secretário-geral do Conselho Federal de Odontologia. O professor Dr. Sidney Neves é cirurgião bucomaxilo, membro do Comitê Gestor das Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e também vice-presidente da APCD Central. Esse APCD Cast, que estamos iniciando agora, em função de o que saiu muita coisa na mídia sobre um processo que culminou com a morte de uma paciente por conta de uma cirurgia de terceiro molar. E em função de termos visto de tudo na mídia, opinião de profissionais, opinião de leigos, e isso de uma forma causou muito espanto para alguns, temor para outros, e um simples texto, uma nota, eu achei que é muito pouco para que a gente possa esclarecer o que realmente aconteceu, o que pode acontecer, e eu acho que essa forma de a gente discutir esse assunto, não só esse, mas começando por abordar esse, para que a gente consiga trazer não só aos nossos colegas cirurgiões dentistas, mas o público em geral, principalmente o público leigo, que com as informações que foram lançadas na mídia, de uma forma muito pesada, inclusive pela mãe da paciente, e que nós aqui gostaríamos de externar a ela os nossos sentimentos, em meu nome, em nome de toda a associação, pela perda da sua filha, né? A senhora e a toda a família. E pedir desculpa que nós temos que analisar esse ocorrido de uma forma isenta, de uma forma transparente, para que a gente possa esclarecer da melhor maneira possível toda a população que assistiu e tem assistido essas veiculações. Então eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Sidney, para que o Dr. Sidney participou, inclusive, de uma reunião com a família, no conselho, né, que ele pudesse dar um apanhado geral, quais são as suas impressões sobre o que realmente aconteceu. Por favor, Dr. Sidney. É um prazer estar participando de mais um podcast da PCD, antes de mais nada, que é um espaço que será destinado ao cirurgião dentista e assuntos relevantes, até mesmo de orientação da população. Porque muitas vezes na grande mídia a gente perde a possibilidade de explicar em detalhes, principalmente relacionado a condutas técnicas e que possam ser utilizadas no atendimento de uma situação clínica, no caso, exodontia. Então, antes de mais nada, eu acho importante salientar que a abordagem técnica que nós podemos ter em casos relacionados a processos infecciosos relacionados a terceiro molar ou outro dente, são baseados de uma forma generalista, uma vez que esta situação clínica não foi formalmente apresentada. No caso de que se ela fosse apresentada, ou outra, em que o requerente pede uma investigação minuciosa do conselho, sobre um determinado ato que possa ter gerado uma dúvida, nós não temos absolutamente nenhuma informação, materialização de documentos que possam viabilizar uma investigação mais profunda do cunho científico. Então, hoje, acredito que essa conversa é baseada mais em assuntos da própria especialidade, nas possibilidades de uma situação semelhante ou parecida do ponto de vista conduta, né? Então, antes de mais nada, um quesito que é muito importante para a população.
A infecção odontológica, a infecção odontogênica, ela está presente no local, no sítio onde o dente está implantado. Ela é mais frequente em terceiros molares que apresentam retenções ou em outros dentes, por exemplo, acometidos de uma cárie muito profunda em que você tem comprometimento da polpa, necrose, e essa necrose se espalha pela maxila ou mandíbula. As infecções, elas normalmente, mais de 90% dos casos, elas se cronificam, ou seja, elas não tomam grandes proporções que possa, felizmente, acometer ou pôr em risco a vida do paciente. Elas cronificam, aparece um abscesso, normalmente intraoral, e ele sai para a cavidade oral, esvazia, diminui a pressão, sem maiores complicações. O paciente, nesse momento, tem sensibilidade, toma medicamentos que, na grande maioria dos casos, são eficientes, prescritos por um cirurgião dentista. E no quesito medicamentos, nós temos normas, depois o Dr. Cláudio vai poder elaborar melhor o acordo que, na época, enquanto presidente do Conselho Regional, nós participamos em conjunto de vários debates junto ao Conselho Regional de Farmácia sobre o uso racional de antimicrobianos. Então, existe o que a gente precisa passar para a população. Existe o controle, existem diversos protocolos. A odontologia não está no achismo. Quando a gente fala para a mídia leiga, o profissional tem o direito de escolha da melhor terapia para aquele paciente. Nós estamos falando de escolha dos protocolos já existentes, de asepsia, antisepsia, montagem de mesa, esterilização de material, a escolha da manobra técnica mais adequada para a situação clínica presente, se ele vai pedir mais exames, menos exames de imagem, se há necessidade de pedir uma avaliação médica, se esse paciente tem alguma comorbidade em que ele precisa de uma avaliação cardiológica, avaliação do neurologista, avaliação de um psiquiatra mesmo, um paciente não condicionável por uma fobia ao tratamento odontológico. Nós temos como garantir segurança para esse paciente, dentre o que nós já temos como regras que são opcionais, porque nós acreditamos que um profissional que passou 4 a 5 anos dentro de uma faculdade de odontologia, ele foi avaliado do ponto de vista teórico e principalmente prático, clínico, ele tem capacidade de escolher das ferramentas existentes, qual é melhor para aquela situação. Então, primeiro item a odontologia é uma profissão que tem um cunho científico muito forte, baseado em evidência desde o primeiro ano da faculdade. E isso daí depois pode ser prolongado através de cursos de pós-graduação e até uma especialização, que vai tornar esse profissional que gosta da cirurgia apto também a trabalhar no ambiente hospitalar, fazendo parte, como os nossos colegas médicos, em conjunto, em atendimentos multidisciplinares, multiprofissionais, que é a realidade na maioria dos grandes hospitais. Então, essa mensagem tem que ser tem que ficar muito clara. Eu acho muito importante nesse momento de dúvidas, porque se o paciente se sentir ameaçado de fazer o tratamento, a ameaça daquela infecção presente pode se tornar muito mais grave. O Dr. Sidney, aproveitando essa sua fala, eu me lembrei de um caso, nós tínhamos comentado com o Dr. Cláudio, que pode gerar na população esse receio de, como eu já vi, o siso, né? Isso é uma forma errônea das pessoas pensarem de que a extração do siso é um risco. O risco, se você não fizer nada, você está no risco também. Como aconteceu com aquele jogador de basquete lá de Santos, né, que faleceu vítima de uma endocardite bacteriana. Ou seja, ele tem um foco infeccioso, né? Esse foco infeccioso tem que ser eliminado do organismo. E eu brinco sempre com o ministro de saúde, com o secretário de saúde, que eles falam da saúde geral e o governo não investe na saúde bucal como deveria investir, como se a boca não fizesse parte do corpo humano. Então, dizer que o siso que provocou isso, que o siso
provoca aquilo, infelizmente é uma bobagem que está se espalhando, né? E esse é o nosso receio, de que daqui a pouco as pessoas têm um siso que precisa ser eliminado, precisa ser extirpado, e às vezes por conta do folclore que está se criando aí, do factoide que está se criando, a pessoa começa a ficar com receio de procurar o profissional para que faça isso. Inclusive eu quero salientar também e dizer o nosso sentimento com a nossa colega que teve uma fatalidade, que qualquer um de nós... Agora, resta saber aquilo que o doutor falou. Nós não sabemos, não foi feita apuração, se houve falha, se não houve falha. Né? Eu acredito que não tenha havido falha da profissional, senão já teria sido processada. Ela não teve falha da profissional. E nós lidamos com cada organismo, é um organismo. Eu posso dar um medicamento, ele pode reagir com esse medicamento de uma forma, outro paciente vai reagir de outra forma. Né? Então, essa maneira que nós queremos que o senhor, o doutor Cláudio, né, possam esclarecer bem, de uma forma bem didática, para que isso seja esclarecido de uma vez por todas, né, para que a gente não deixa isso se tornar, quer dizer, como quem cala consente. Ou se a gente não se manifestou, então acho que a gente tem que se manifestar de uma forma profissional. Profissional não estamos entrando no mérito da questão, porque não houve processo, como o senhor acabou de falar, não sabemos. Então nós não podemos fazer acusação nenhuma, nós podemos dizer, de uma forma geral, o procedimento, o que ele acarreta, o que ele não acarreta, e dizer para os nossos pacientes que isso não tem o menor risco, impossível dizer isso. Qualquer procedimento tem risco. Quando eu era criança, que o médico dizia, o profissional dizia, vou fazer uma exodontia de um dente descido. Isso não é nada. Como não é nada? Qualquer procedimento tem o risco. E é por isso que os nossos colegas têm que valorizar o procedimento, têm que estar atento para isso, né? Então, essa colocação que eu gostaria que vocês fizessem de uma forma... Não sei se o senhor quer continuar, o doutor Cláudio, fique à vontade para continuar. Eu queria só colocar uma informação antes, do ponto de vista que você acabou de colocar, relacionado à segurança, né? O procedimento da remoção dos terceiros molares, ele tem na comunidade científica diversos artigos publicados, mas com índice de possibilidade de contaminação, porque a maioria, quando você tem uma situação mais grave de exodontia, ela não está relacionada à manobra técnica, o ato de fazer a extração do dente. Tanto é que, nos casos citados, as manobras foram finalizadas pelo que nós tivemos conhecimento e foi concluído com êxito, sem hemorragia, sem nenhum tipo de complicação. Porém, houve infecção e a infecção pode agravar em uma minoria de situações clínicas muito específicas, até porque o trajeto da coleção purulenta ela pode ser de várias formas. As infecções mais graves, elas estão relacionadas à região submandibular, região cervical, que nós chamamos de angina de Ludwig, e elas acometem pacientes, pode ser paciente jovem, paciente mais velho, porém, no momento em que você tem uma região cervical acometida ou submandibular, o recomendado é a terapia em ambiente hospitalar. Tanto a parte de medicamentos, como a parte de controle através de exames bioquímicos diários para ver a porcentagem de contaminação, contagem de leucócito, proteína C reativa, VHS, para que você tenha níveis seguros e até em muitos serviços com o auxílio e o trabalho em conjunto com infectologistas, sim, não, com cardiologistas, cirurgiões gerais. Então você tem, vira rotina do ambiente hospitalar. O ambiente hospitalar, o paciente é muito bem conduzido, com taxas de sucesso até nessas infecções mais graves, significantes. Mas na ordem de infecções gerais é menos do que 2%, ou seja, é uma minoria que eventualmente
toda cirurgia é muito bem colocado, apresenta o seu risco relativo, mas a permanência do dente contaminado tem um risco muito maior. Então, doutor Cláudio, essa forma como nós estamos apresentando esse fato, né, sobre a ótica do Conselho Federal, eu gostaria de ter a sua opinião sobre isso. Bom, primeiro quero agradecer o convite de estar mais uma vez aqui no APCDcast, cumprimentar o Sidney, o presidente Wilson Szejek. Eu acho que em tudo que acontece na vida, seja pessoal ou profissional, nós temos que olhar todos os lados e tirar lições e aplicar o que for necessário diante de um fato. E, infelizmente, um fato trágico, que, como já foi falado aqui, a nossa solidariedade à família, não dá para imaginar, por mais que a gente falar, deve estar sofrendo, não dá para imaginar a dor da perda nas circunstâncias que foram, com as características, né? Filha única, 18 anos. Então, realmente, isso é inquestionável. O sentimento da perda não tem como mensurar. Mas nós temos que, com muita tranquilidade e seriedade, abordar o assunto e verificar, bom, o que é possível ser feito, o que pode ser feito, o que já existe. E é por isso que eu acho que a intenção é fazer um esclarecimento, claro, tanto para a classe odontológica quanto para os pacientes, que provavelmente estarão também assistindo essa conversa. Então, o que nós temos que passar para os colegas e para a população é informação adequada. E nesse sentido, como o Sidney falou, oficialmente nós não temos informação de como ocorreu, o que foi prescrito, o que foi, quais as providências que foram tomadas. Foram as informações que nós temos até o momento, são informações veiculadas na própria imprensa, né? Na visita que a família fez ao Conselho de São Paulo. Então, não dá para termos conclusões científicas ou técnicas sobre o caso em si. O que a gente pode concluir é que foi realmente uma grande fatalidade, que a gente fica bastante sensibilizado mesmo. Mas o que é importante é que, como o Sidney já falou, não pode ficar a impressão, pela população principalmente, de que a odontologia não está preparada para esse tipo de procedimento, que não há nenhum tipo de conduta pós-operatória e durante a cirurgia ou a extração do terceiro molar, né? E que agora é que serão tomadas providências. Na verdade, é claro que, diante do fato, muitos debates podem ser feitos, isso é fato, mas também não podemos desesperar a população dizendo que é um procedimento de risco, ponto. Não é bem isso, né? E, inclusive, nós temos notícias de pacientes sem o menor embasamento desmarcando cirurgia de terceiro molar por conta das notícias. E como vocês acabaram de falar, aí é que está o perigo. Uma cirurgia que não está sendo feita hoje porque desmarcou, aí sim pode ser um foco infeccioso que, independente de cirurgia ou não, pode vir a gerar outros problemas. Então, a primeira mensagem a odontologia está, sim, preparada para procedimentos simples e complexos, como algumas das cirurgias, que também nós nem sabemos em que situação estava esse terceiro molar, incluso, semi-incluso, né? Mas eu acho que é importante reafirmar que o profissional que irá fazer o procedimento, ele tem que ter a consciência
de que ele é capaz de fazer aquele procedimento. E ele assume a responsabilidade e o risco, né? Então, aqui também, como o Wilson Shedieck já citou, quero prestar a nossa solidariedade à colega, porque com certeza, né, eu acredito, então não é com certeza, mas eu acredito que ela se sentia preparada para fazer aquele procedimento. Tanto é que, segundo informações, o mesmo procedimento foi realizado no lado oposto 10 dias antes dessa fatalidade. Com a mesma profissional, com a mesma paciente, no mesmo local, com os mesmos materiais, enfim. Realmente são coisas que nós precisamos analisar, mas principalmente tranquilizar a população de que continue procurando o cirurgião dentista para a realização desse procedimento. Surgiu uma questão, né, se precisa ser especialista em cirurgia bucomaxilofacial ou não. Depende do caso. Também não podemos generalizar todas as extrações de terceiro molar, ou dente do siso, como é mais comum ser falado. Todas elas precisam ser com um especialista? Muitas vezes não, né? Então, quem avalia se é o especialista ou não é o próprio profissional. Eu sou um ortodontista. Se um paciente me procurar para uma extração de terceiro molar, eu vou avaliar. Não, eu não tenho capacidade técnica nem treinamento para realizar. Então, eu vou indicar para um outro colega ou para um especialista, né? Então, acho que esse ponto é importante ressaltar também. E, como o debate ele já foi iniciado, né, então, por exemplo, a paciente, ao sentir dor, ao verificar o problema, procurou apoio hospitalar. Sim. Então, será que não seria um outro debate? E o cirurgião dentista de plantão no hospital, que é o que nós temos batalhado há tantos anos, a presença do cirurgião dentista nas equipes, não só de urgência e emergência dos serviços de saúde, mas também no acompanhamento de pacientes internados, acamados, né? É um outro debate, mas que vem à tona com essa tragédia que aconteceu com essa paciente, né? Então, eu acho importante esse debate. Protocolos já são implantados e os colegas já são orientados desde a graduação. Quem faz um curso de especialização, né, tem um reforço sobre isso. Agora, a atualização, novos medicamentos que surgem, novos antibióticos, procedimentos, isso pode mudar, né, a cada dia. Então, não vejo assim uma possibilidade de, por exemplo, o Conselho Federal obrigar, a partir de uma normativa, qual é a conduta que o profissional deverá realizar, né? Eu acho que isso, claro que debates, orientações, eu acho que são válidos, mas a implantação de uma normativa específica para isso, estamos avaliando, mas é um assunto que nós temos que aprofundar, porque não existe somente esse procedimento, temos vários, né? Assim como na medicina, existem diversos, centenas talvez, de procedimentos cirúrgicos, né? Então, não existe, acredito, não exista um procedimento, um protocolo específico para cada procedimento, mas orientações gerais. De qualquer maneira, acho que diante de uma tragédia, esse assunto veio à tona e nós temos que conversar bastante e chegar num ponto onde o principal deva acontecer é a informação correta chegar até os ouvidos da população. Doutor Cláudio, importante esse seu comentário, porque a gente percebeu nesse período aí, nas mídias sociais, muita gente querendo... já existe uma guerra na concorrência de
de querer criticar médico, querer criticar o profissional da odontologia e vice-versa, porque está fazendo algum procedimento que não deveria, ou alguma especialidade, se dizer que só ela pode fazer isso, ou só ela pode fazer aquilo. Convém realçar que a odontologia, além da medicina, é a única que pode prescrever, diagnosticar e prescrever. Que nós temos uma das melhores odontologias do mundo, reconhecida. E que cada profissional, como diz um filósofo conhecido aí, ele diz, todo profissional tem que saber se ele pode fazer, se ele quer fazer, e aí a terceira, se ele deve fazer. Né? Então o papel da associação, nós como PCD, de há muito a gente tem procurado esclarecer o colega, né? Para que a gente possa dar segurança a ele no exercício da profissão, né? Não só para fazer corretamente, mas por conta de intercorrências, pode acontecer, fatalidade, isso como acabamos de dizer, protocolo, você vai operar um apêndice, tem vários tipos de quando for operar esse apêndice, em condição que está esse paciente, né? Se ele já está preparado, ou se foi de emergência. E na odontologia a mesma coisa, a gente tem, como você falou, várias possibilidades dentro desse procedimento. E é por isso que nós orientamos esses profissionais para que ele faça sempre atualização, aperfeiçoamento, para que ele pondere. O cirurgião dentista é muito... A gente na faculdade sempre foi criado para... você tem que ajudar o paciente. E às vezes ele, no afã de ajudar, não faz determinados procedimentos que ele deveria fazer, como é o caso do hospital. Você não entra no hospital sem você ter lá raio-x, ressonância, exame de sangue, sei lá o que, assina um calhamaço dizendo que se tiver um raio lá a culpa é tua, tudo é culpa do paciente, né? Para resguardar o profissional. Né? E eu estou aqui aproveitando para estender isso aos nossos profissionais que estão aí trabalhando às vezes em rede pública, em clínicas que eles às vezes são forçados a fazer procedimentos sem qualquer segurança, sem ter uma radiografia, sem ter um exame de sangue e tal. Né? Não é o caso que aconteceu agora, mas a gente tem que aproveitar isso para alertar esses que às vezes fazem isso, porque numa hora dessa, ninguém foi lá perguntar se você quis ajudar, se esse paciente coitado tinha condições de comprar o medicamento ou não. Por isso que a gente fala, olha, prescreva, não interessa se ele vai comprar ou não, garanta que ele tem, orienta, né? Para isso tudo. Eu só estou aproveitando esse fato para dizer o que a gente procura fazer, inclusive no seguro que a gente faz. Sim. Todo associado nosso tem um seguro de responsabilidade civil. Né? Inclusive, Shediek, aproveitando seu gancho, importante ressaltar para os nossos colegas cirurgiões dentistas a importância do prontuário do paciente. Imagine, nós não sabemos, neste caso específico, porque não tivemos acesso a nada, não sabemos nem o nome do colega ou da colega que atendeu. Não temos nenhuma informação, nenhuma. Mas, se o profissional tiver um bom prontuário, mesmo num caso trágico como esse, e lá está descrito estão descritos os cuidados, as medicações, as orientações, o pós-operatório, seria o mínimo para proteção profissional, independente da tragédia que foi. Mas vale ressaltar uma questão que especificamente o Shediek fala, ele acorda já falando nisso, que é a importância do prontuário do paciente. Imaginou se nesse caso não tiver uma radiografia, se não tiver um exame, uma prescrição, uma orientação registrada no prontuário? Então aqui, como eu falei no início, diante de um caso trágico como esse, nós temos muitas lições e orientações para serem dadas. E uma delas hoje, como sempre, mais do que nunca, um bom prontuário é fundamental para a segurança do paciente e do profissional. Então, só aproveitando seu gancho, que é uma coisa que você fala desde que
se formou cirurgião dentista, né? Porque a gente acompanha, inclusive quando estávamos juntos no Conselho Regional, naquele programa de integração. Por quê? Porque a gente vê acontecer. E aí, quando acontece um fato como esse, independente de, claro, lamentar e procurar esclarecer, a gente, em vez de perguntar por que aconteceu, para que aconteceu. Né? Então, a gente tem que aproveitar um caso desse e trazer para que outros não aconteçam, não que não vá acontecer ou que houve um erro, mas que tanto o profissional esteja garantindo a ele e ao paciente uma segurança e fora do consultório do particular, onde eu estou sozinho aqui, eu determino. Muitos colegas desconhecem isso e às vezes estão subjugados a um secretário de saúde que impõe que ele vai fazer sem raio-x, que ele vai fazer sem isso, que ele vai fazer sem aquilo. E dizer para esses colegas que ele não é obrigado a fazer se ele não tiver se sentindo com segurança, não só de biossegurança, como também se ele não está habilitado a fazer aquele procedimento. Então ele não tem que fazer, tal, justamente por isso, porque nós somos profissionais liberais, a responsabilidade é nossa. Nós é que devemos dizer se fazemos ou não fazemos e por que fazemos e por que não fazemos. Num caso como esse, você tem que explicar, ou mesmo que tivesse qualquer outro erro, quem tem que explicar é o profissional. Como o Dr. Cláudio disse, o prontuário é que vai me dizer que eu fiz a conduta correta. Exato. E o maior número de elementos anexados ao prontuário, eu gostaria também de levantar, do ponto de vista institucional, no caso da saúde privada, a obrigatoriedade dos planos de saúde em cumprir com as solicitações para hemogramas ou exames que eles acharem, qualquer exame bioquímico ao cirurgião dentista, isso tem que ficar claro. Esse assunto aí direcionado aos colegas, né, aos profissionais, esse é um assunto que é recorrente, mas que o cirurgião dentista tem sim direito de requisitar exames, claro, dentro da nossa área, né, para procedimentos odontológicos. Não dá para extrapolar a nossa atuação, mas os planos eles não podem negar solicitação de exames, né, dentro do que está previsto para os nossos procedimentos, né. O que às vezes acontece são pedidos negados, que são pedidos que fogem do nosso rol de atendimento, né? Então aí a gente concorda, mas uma solicitação de exames para uma cirurgia, para uma extração de um terceiro molar incluso, enfim, aí o plano de saúde não deve negar. Sob a alegação de que um pedido veio de um CRO, né, de um cirurgião dentista. Nós temos vários procedimentos que exatamente são necessários. Em muitos casos também acontece que o plano às vezes não dava cobertura a isso. Sim. E aí justificavam dizendo que não aceita do cirurgião dentista. Como o Dr. Cláudio disse, ele é obrigado a aceitar um pedido do cirurgião dentista para fazer um procedimento ligado à odontologia. Sim. Então nós na Câmara, na comissão da Câmara Técnica, sempre deu subsídio para que a ética pudesse fazer o julgamento desses casos, né? Então, vários casos, nós já pegamos casos que o plano do paciente não cobria esse tipo de procedimento, de pedido de exames, ou então que o pedido era para algo que não fosse ligado à odontologia, né? Se é para emagrecimento, Gravidez. Hã? Para gravidez. Para seja o que for. Né? E que não tivesse até para tarja preta, que não seja voltado para um atendimento odontológico, só porque o paciente tem. Então, é isso que a gente precisa esclarecer também, porque às vezes o colega também não entende. Quando ele fala que ele pode prescrever
voltado para a odontologia, né? Então, às vezes é isso que precisamos deixar claro para esses colegas que... E se não aceitar e for voltado à odontologia, sim, ele faça a denúncia ao conselho e o conselho toma as medidas cabíveis. Porque o conselho, sim, é o órgão que pode intervir nesses casos, que é problema ético. Eu não quero fugir muito do assunto, mas aproveitando o gancho também, porque tem colegas que, por exemplo, querem tratar diabetes, né? Com prescrição, exames, etc. E com o argumento de que se tratar diabetes vai melhorar a saúde periodontal, vai melhorar a saúde bucal, etc. Não é bem assim, né? A diabetes, de uma maneira geral, sistêmica, ela deve ser tratada pelo endocrinologista ou por um médico generalista. E olha, assim, o perigo que se corre quando o colega pensa que pode tratar diabetes de forma sistêmica. E se esse paciente descompensar e vier a óbito? E se esse paciente tiver uma complicação, uma amputação, quem é que vai responder? Ele vai responder como exercício legal da odontologia. Então, nós precisamos, veja, aproveitando uma situação, né, que ninguém desejaria, mas nós estamos trazendo assuntos que são importantes para a odontologia e que fazem parte do nosso dia a dia. A discussão é muito proveitosa, né, nesses exemplos, eu acredito, até do âmbito educacional, exercício profissional, e eu gostaria também de reforçar, do ponto de vista educacional, a situação de que o profissional, dentre as possibilidades de tratamento, ele é a pessoa mais apta a escolher dentro da curva de aprendizado que ele teve na universidade dele, na faculdade ou na especialização, qual é a conduta mais adequada. E até porque nós sofremos constantemente, o Cláudio falou, com o avanço tecnológico, do ponto de vista favorável. Então, um medicamento que hoje é usado, amanhã sai outro melhor, você tem que incorporar dentro da tua curva de aprendizado, o teu conhecimento científico, para poder proporcionar ao paciente o melhor tratamento possível. Assim também como equipamentos, né, que nós temos diversas possibilidades, eventos, feiras, congressos. A PCD mesmo cedia o maior evento que tem, para esse aprimoramento profissional. Então, como você falou que nós estamos fugindo um pouco, talvez, né? Na verdade nós não estamos fugindo, nós estamos aproveitando como eu disse, para que aconteceu? Aproveitando isso para esclarecer, tanto de um lado quanto o outro, né, do que é odontologia. E quando se fala em protocolo, né, que foi o termo mais usado aí, porque não tem protocolo, nós somos profissionais liberais. E muita gente confunde o que é profissional liberal. Muita gente acha que é aquele que trabalha por conta própria, né? Confunde com autônomo. E eu não me canso de repetir, porque muita gente ainda não sabe o que é profissional liberal. É a liberalidade do exercício da profissão. Então, para tirar um terceiro molar incluso, por exemplo, quantas técnicas existem? Mais de 10. Um abre por aqui, o outro abre por ali. Então você vai usar aquela que você domina. Se você pegar o mesmo paciente e rodar com esse paciente 10 consultórios, você vai ter... cada um vai seguir um tratamento da técnica que ele domina, do conhecimento que ele tem, a opção que ele tem, assim como é o advogado. Se fosse assim, você não teria que contratar um advogado aqui, outro ali. Todo mundo faria da mesma causa a mesma defesa. O arquiteto faria o mesmo projeto para todo mundo, né? Os pilares teriam a mesma grossura em qualquer projeto. Não, cada um põe uma forma, um vai fixar aqui. Então, todos esses profissionais que são liberais, ele tem a liberalidade do exercício da profissão. Por isso que a responsabilidade é sempre dele. Por isso que ele tem que ter no seu programa para justificar por que é que ele fez esse procedimento, por que é que ele entrou com essa medicação, né? Porque senão só existiria um antibiótico. Né? Se a gente fala, não, é um protocolo, o mesmo antibiótico, é um fó. A indústria farmacêutica estava... Né? Então, o que nós estamos querendo trazer, e não vai ser só nesse PCDcast, isso serve porque nós estamos sempre trazendo, e nós temos um número
absurdo de profissionais cirurgiões dentistas no Brasil, formado em cada um num curso. Nós temos mais de 600 cursos de odontologia, que acho que é um absurdo. E é inimaginável alguém poder pensar que as 600 escolas estão dando a mesma coisa, né? Tem professor que tem uma conduta aqui, o outro tem de outra forma. Dizer que essa é errada, não, ele tem base científica para dizer aquilo. Isso é na odontologia, na medicina. Então, é a nossa preocupação que eu quero trazer, Sidney e Cláudio, né? Que a preocupação da PCD é esclarecer e dizer que nós estamos sempre procurando dar todo o apoio para a nossa categoria, para os nossos associados, até para os colegas em geral, né? Para que ele tenha sempre, como você acabou de citar, nós fazemos CIOSP, é um congresso anual, o nosso associado gratuito, tudo, palestras 4 dias seguidos, o que ele não puder assistir, depois ele acessa o nosso site, ele vai visitar todas as empresas com estudos, com isso, com aquilo, quer dizer, nós levamos para o mundo inteiro, que é o maior congresso do mundo, né? O mundo inteiro vem aqui saber o que nós estamos falando, as pesquisas da odontologia. Enfim, nós temos tudo de melhor para aproveitar. Então, o recado para esse nosso colega é: se aperfeiçoe, estude, né? O que tiver dúvida, vem aqui. Nós damos essa garantia também do seguro, que é para ele é um risco, né? Você compra um carro zero, não faz seguro. Você fala, não, eu dirijo bem, não vou bater. Não existe isso. Né? Então, nós estamos sujeitos à fatalidade, como diz o Cláudio também, a nossa solidariedade é essa colega, que foi uma fatalidade, é a família da mãe da garota, né? Que é uma tragédia. Não tem nem nome para isso. Né? Então, eu quero dizer que nós podemos voltar com outros assuntos de suma importância e voltaremos sempre procurando esclarecer não só a categoria, como também ao público em geral, que eu acho que ficou claro aqui que, não sei se vocês querem fazer mais algum esclarecimento, algum comentário, senão você fique à vontade na fala. Reforçando, acho que a fala de todos, né? O formato podcast é muito proveitoso porque é um bate-papo de uma forma de assuntos importantes, impactantes, principalmente que o Cláudio falou também, que a gente acaba pelo Brasil inteiro. Nós temos que pensar que é um problema nacional, mundial, né, Cláudio? Então, a incorporação do especialista cirurgião bucomaxilofacial ao corpo clínico de todos os hospitais, tanto público quanto privado, isso daí seria a melhor opção, porque situações, eu atendo em hospital, desenvolvo o meu trabalho bastante em hospital privado, grande aqui em São Paulo, mas a gente tem as pessoas vivendo mais e pessoas com Alzheimer que estão acamadas e tem foco infeccioso intraoral, e os cardiologistas e neurologistas pedindo para a gente um auxílio para identificar esse foco infeccioso, porque eles investigaram o paciente inteiro. Primeira dúvida é infecção urinária, não é? Dá um negativo, aí deve ser da cavidade oral. A importância do bucomaxilo também nesse controle desses pacientes que estão vivendo mais. E o profissional da odontologia, ele é apto, habituado a localizar, identificar esses processos infecciosos que, infelizmente, têm uma rápida evolução. Bom, também, mais uma vez agradecendo o convite, eu quero finalizar essa participação lembrando que milhares de terceiros molares provavelmente estão sendo extraídos hoje. Agora, durante o dia, amanhã, depois. Então, é um procedimento que sempre existiu, vai continuar existindo, e os cuidados, obviamente, precisam ser tomados, independente de qualquer coisa. Mas eu quero só fazer um comentário que o Conselho Federal e alguns conselhos regionais estão sendo demandados e recebendo ofícios de políticos, talvez deputados ou outros cargos, praticamente impondo a implantação de um protocolo, né, sem qualquer tipo de conhecimento mais profundo, né? Então eu
queria fazer uma solicitação, né, que nos ajudem a valorizar a odontologia e a saúde bucal no nosso país. Nós estamos aí na busca da implantação da odontologia hospitalar. Nós estamos na busca de mais verbas para a saúde bucal na saúde pública. Nós estamos em busca da melhoria do acesso à população mais carente. Então, claro que é válida a solicitação neste momento, mas também nós precisamos de apoio em todas as situações da odontologia e, nesse caso, até especificamente na questão da odontologia hospitalar, que está prestes a se tornar uma especialidade. E quero, só para finalizar, um recado aos colegas profissionais que continuem firmes na aplicação da odontologia de forma correta, responsável, e para a família, né, da paciente, que infelizmente veio a óbito, a mãe, né, principalmente, que a sua filha já deixou um legado. Hoje nós estamos aqui conversando em função, né, da fatalidade. Então, com certeza, informação, reflexões e outras questões já estão sendo possíveis e realizadas em função desse legado, infelizmente, que ela deixou e que não passará em branco. Muitas coisas boas serão fruto dessa batalha e desse movimento que a gente dá toda a razão para ela, né? Uma razão pessoal, e disso a odontologia sempre estará atenta em crescimento e principalmente na proteção da saúde da população. Então fica aqui também nossa solidariedade, e que, se existe um legado, ele já está em andamento. Muito bom. Deixar claro aos colegas e ao público em geral que a PCDcast é justamente para vir a esclarecer você, colega, recém-formado principalmente, o acadêmico, para que, desde o início, fique atento para qual é a melhor forma de você conduzir a sua carreira, né? E a PCD, Cláudio e Sidney, você falou desse legado, né? Mas assim, a gente poderia até falar, olha, nós nunca falamos disso, pelo contrário, né? Você falou, nós, 6 anos do Conselho, nós fizemos aquele programa de integração, rodamos o estado inteiro, indo a todas as faculdades, aos colegas do serviço público, esclarecendo qual é o papel, porque às vezes o serviço público é pressionado pelo secretário da saúde, pelo coordenador, o colega às vezes é pressionado, não sabe o direito que ele tem. E é essa a função da PCD, trabalhar em conjunto com o Conselho, cada um dentro da sua área de atuação, para que a gente possa dar mais segurança para o nosso profissional e para o público. Quando o Dr. Cláudio fala da saúde pública, nós estamos cansados de cobrar, de dizer aos nossos colegas, participe do Conselho Municipal de Saúde, pressione o seu vereador, o seu prefeito, para que ele faça, que é o investimento mais barato em saúde que tem, do que a atenção básica na saúde bucal. Ele é muito barato, ele é de graça, mas eu não sei, parece que as pessoas têm receio, ou por desinformação tem prefeito que acha que a odontologia é caro. Ela é cara quando você não trata, deixou lá, chegou no fim, que você tem que fazer. Agora, a atenção básica é o mais barato que tem, né? Então é isso que nós procuramos fazer, com que os colegas pressionem o seu vereador, o seu prefeito, para que a população tenha acesso a essa prevenção, e esses nossos colegas sempre terão um respaldo aqui da PCD, e trabalharemos juntos sempre com o Conselho, com as especialidades, com as faculdades, as casas que tiverem interesse, né, que tenham uma participação, que uma orientação. A PCD está aberta a todas as faculdades, né? Aqui é a casa do cirurgião dentista. Então eu agradeço vocês mais uma vez pela presença, pelos subsídios, e aos colegas que estão nos assistindo. Até breve. Forte abraço.